Imagine você perder o grande amor da sua vida com 3 filhos pequenos e longe da terra natal. Uma dor inexplicável, uma notícia que custou a parecer verdadeira, uma missão de seguir em frente, começando sem o companheiro que até ali construiu tudo contigo e era a tua base desde os 18 anos. Renascer para si próprio, ressurgir para novas oportunidades, viver a Páscoa além da Semana Santa. É o que nós estamos mostrando nesse mês de abril por aqui. Toda semana, um novo nome, uma nova história, um renascimento e um ensinamento. Eu sou Débora de Oliveira e que bom te ter aqui jogando junto comigo. O meia Jonas Pessali, revelado no Grêmio, faleceu em um acidente de trânsito em Curitiba no Dia dos Namorados, em 12 de junho de 2017. Aos 26 anos, ele deixou a família sem o norte da casa. A esposa Marjorie, com ele desde a adolescência, precisou enfrentar a perda com coragem e entender como seria a caminhada a partir daquele baque inesperado. Em uma entrevista muito verdadeira, Marjorie contou detalhes do dia do acidente, como enfrentou a burocracia até o momento da despedida, as oscilações emocionais como esposa, amiga, mãe dos filhos dele e como enfrentou o luto. Hoje, ela segue em frente com ele sempre presente, em mensagens subliminares que foram surgindo ao longo dos recomeços dela. Bom, tu foi mãe muito jovem, né? Com 22 anos, tu já tinha uma responsabilidade muito grande. As meninas da tua idade geralmente estão aproveitando a vida, estão saindo, indo para festa, e vocês já tinham um compromisso, né, de pais e filho naquele momento da vida. Foi uma opção ou as coisas aconteceram? Ai, gente, eu acho que assim, não foi planejado. Eu acredito que com 22 anos, né, 21 anos que eu tinha, e o Jonas tinha 18 anos, ninguém planeja, né, uma gravidez. Ela aconteceu, mas assim, desde o momento que a gente soube, o curso do rio mudou, sabe? Completamente. Nós éramos namorados e, de repente, a partir dessa gestação, a gente resolveu casar, né? E constituir realmente uma família. Abraçar realmente aquela situação nova que apareceu para nós. E como é que tu contou para ele? Vocês descobriram juntos ou tu descobriu sozinha e aí foi surpresa, bonitinha? A primeira? É. A primeira não. A primeira, ele estava na Taça BH. Isso lá em 2009, né? Que ele era a promessa e tal. Então, a Taça BH acho que começou em julho, e caso eles fossem avançando, iria até agosto, né? E daí eu não sabia o que fazer, porque eu já estava grávida já de 1 mês e pouquinho, algumas semanas. E daí eu disse, nossa, se eu não contar agora, quando ele chegar aqui eu já vou ter barriga. E como é que vai ser? O homem vai assustar? Eu disse, não, eu vou contar. Aí eu peguei, e nossa, e era, para ver como faz tempo, era no tempo de MSN, né? Então eu mandei uma mensagem pro Brock, pro Eduardo Brock, mandei uma mensagem, disse, Brock, por favor, chama o Pessali para mim. Aí depois disse que é urgente, daí ele me ligou, e eu contei pelo telefone mesmo. E até mesmo lá quando ele fez um gol, daí ele botou a bola dentro da barriga e tudo mais. Junto com um filho, nasce também uma mãe, nasce também um pai, nasce tudo, né? Então eu me descobri uma nova versão de mim, né? De que foi ser mãe. E tu era filha única ou tu tinha irmãos na tua família? Não, eu tenho irmãos. Tem irmãos? E como é que foi a reação da tua família saber que tu ia ser mãe tão novinha? Ah, então, eu contei para minha avó
a gente foi almoçar na casa dela. Agora, eu não me lembro qual que era a... Eu acho que não era nenhum almoço especial, assim. A gente foi almoçar na casa dela e eu peguei um guardanapo e escrevi: voto grávida, você vai ser bisa. E daí, quando ela foi recolher os pratos, eu dei o guardanapo para ela e disse: não sei se tem uma coisa aí no guardanapo, bota fora. Daí ela abriu, deu um gritão lá da cozinha. Porque eu tinha muito medo de contar. Tinha muito medo, assim. Mas depois foi só alegria. Tanto que hoje, quando eu contei já, tipo, das outras, tipo, já é bem-vindo tudo, sabe? Já não assusto mais ninguém. Bom, tu e o Jonas, então, casaram, tiveram a primeira menina, que se chama? Ana Carolina. A Ana Carolina. Depois veio... O Emanuel. Emanuel Henrique, na verdade. Porque o Henrique é em homenagem a ele também. Em homenagem ao Jonas, né? Aham. E quantos anos está o Emanuel Henrique? O Emanuel, hoje, ele tem 9. 9 anos. 9 e anos. Depois... Tem o Paulo José. Paulo José, que está com... Vai fazer 7 agora, em maio. Vai fazer 7. Antes da pequena, né? Que tu tem mais uma pequena, né? Isso, Mas eu queria saber dos 3 primeiro, né? Porque vocês viajaram no mundo, vocês moraram em vários lugares aqui do Brasil, vocês constituíram a família de vocês. E em 2017 veio a notícia que eu acho que nenhuma pessoa da família, mas principalmente tu com uma esposa, com os 3 filhos, né, gostaria de receber, que foi do acidente em que ele perdeu a vida. Sim. Como é que foi para ti, como mulher e como mãe, naquele momento? Então, como eu vou te dizer, para mim foi assim, era como se o mundo tivesse revoltado contra mim, de alguma maneira, porque eu perdi tudo, sabe? Tudo. Assim, eu não tinha mais o que perder, sabe? Eu perdi um marido, eu perdi um amigo, eu perdi o pai dos meus filhos, eu perdi o provedor da casa, eu perdi, sabe? Eu perdi tudo. Condição financeira, os meus filhos trocaram de escola. A gente teve que trocar de escola uma vez, depois trocou de bairro, trocou de escola de novo, trocou de casa. Então, assim, é o que eu digo para algumas pessoas, né? Que depois do velório, cada um foi para sua casa, né? Mas eu não fui para casa. Eu não tinha nenhuma casa para eu voltar naquele momento. Eu fui para casa, eu fui para casa da minha sogra, depois eu fui para casa da minha avó, depois eu fui para casa da minha tia. E eu fiquei assim, pulando uns 15 dias de casa em casa. Então, até o momento que eu voltei para Curitiba, para a casa que a gente estava morando junto. E foi muito difícil ter que encarar aquela realidade de que eu não tinha mais ele do meu lado, que era meu apoio, né? Eu tive que buscar. Primeiro, eu mergulhei no poço, né? Mesmo com os meus filhos, com tudo, foi bem difícil, assim. Mas graças a Deus, eu consegui, sabe? É um dia por vez, né? Como é que tu recebeu a notícia? Foi bem estranho, assim, na verdade, sabe? Porque, como eu vou te dizer, a gente estava no domingo, né? Nós estávamos fazendo churrasco, normal, assim, como a gente sempre fazia. E daí, tava eu, o Jonas e mais 2 amigos nossos. E daí,
a gente começou a fazer um churrasco ali no meio-dia e foi avançando, né? A gente ficava lá com as crianças, música, churrasco, a famosa resenha, né? E daí, quando foi umas 9 horas, acabou a carne. Aí o pessoal disse assim, vamos sair, vamos sair. Eu disse, nossa, mas já é 9 horas. Até a babá vir, até eu me arrumar, até a gente sair, já vai ser 10 horas da noite. E domingo, não tem onde ir até muito tarde. Eu disse, nem vale a pena. Daí um outro menino disse, eu também não vou, porque no outro dia eles tinham que viajar, né? Que eles iam, acho que para... não sei se é Recife. Eles iam ir para onde? E daí, no fim, eu até disse pro Jonas, eu disse, faz assim então, Jonas, o dinheiro que nós ia dar para babá, tu dá para mim, né? Que nós ia pagar uns R$120 para babá. Eu disse, tu dá para mim, que amanhã de manhã eu tenho que fazer a minha sobrancelha. Daí que eu ia fazer a micro, né? Eu disse, dá para mim então, né? E volta cedo, porque daí tu fica de manhã com as crianças. Tipo, ele saiu, sabe? Foi ele, um amigo dele, eles saíram. E quando foi por volta das 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, que foi o horário do acidente, eu acordei, mas foi assim, como se tivesse me acordando, sabe? Quando tu acorda assim, que nem no filme, que faz, sabe? Tu acorda naquele susto. Então, naquele momento, assim, que eu acordei no susto, eu levantei para procurar ele e dizer, tipo, será que já chegou, né? E não tinha chego. E daí, naquele momento, me bateu um desesperinho, assim, sabe? Eu disse, poxa, mas ele nunca fez nada para mim, sabe? Naquele primeiro momento, eu tive um pensamento bem, tipo, sei lá, tá me aprontando, né? Daí eu comecei a ligar, mandar mensagem, ligar, e nada. Eu disse, nossa, mas tu nunca para sem olhar o celular 20 minutos, assim, né? Eu disse, já passou mais de 1 hora e não olhou ainda o celular. Aí eu tava bem nervosa, daí nisso tocou o interfone. Daí no que tocou o interfone, o porteiro disse assim, eu tô ouvindo rádio aqui, tá dando sobre um acidente. E daí eu achei o nome meio familiar. Eu vim olhar no registro dos moradores, e daí eu acho que é o seu marido, né? Tá dando o nome dele na rádio, que ele sofreu um acidente. Eu disse, pronto, né? Conseguiu se acidentar, né? Só que assim, nunca passou na minha cabeça, nunca na minha cabeça passou que ele tivesse, tipo, sofrido um acidente fatal, sabe? Eu pensei, e tanto que, tipo, eu ainda mandei mensagem para ele, tipo, xingando ele. Eu disse, olha aí que fizesse, né? Tipo, jamais pensei. E daí nisso eu liguei pro outro menino que tava conosco e que ia viajar, que é o Ryan. Liguei para ele. E daí ele disse, tipo, como que tu sabe? Só que ele não sabia até onde eu sabia, e ele não sabe quando fica. Eu disse, Ryan, o Jonas se acidentou, estão me dizendo que eu tenho que ir lá. Daí, porque eu liguei, o porteiro, ele não me contou que ele tinha falecido, ele só me contou do acidente. Daí ele disse assim, eu disse, o que eu faço? Daí ele disse, liga pro bombeiro. Daí eu liguei pro bombeiro, daí o bombeiro me disse que eu tinha que ir até lá, que eles não passavam informação, né? Uhum. Daí eu liguei pro bombeiro, daí eu liguei pro Ryan. Daí o Ryan pegou e disse assim, tipo, mas... Eu disse, Ryan, o Jonas se acidentou. Daí ele disse assim, tá, mas como que tu sabe? Quem que te contou? Eu disse, não importa, eu só sei que eu preciso ir até lá, vamos lá comigo. E daí ele disse, tá, mas eu tô aqui, sabe? Ele já tinha ido pra lá. E daí ele já estava lá no acidente. E ele já sabia que o Jonas tinha falecido, né? E daí, nisso, demorou mais de 1 hora para ele conseguir vir. Então, foi para mim algo extremamente, tipo assim, angustiante, sabe? Aquela noite, aquela madrugada. Porque foi às 3:30 da manhã que eu acordei. Às 4:40 eu soube que ele tinha se acidentado.
E o Ryan só foi chegar na minha casa depois das 6 horas. E nesse tempo, chegou um momento ali, um pouco antes das 6 horas, que eu disse, Azar, eu vou pegar um táxi e eu vou ir para lá, né? Porque ele estava demorando muito, muito, muito. Aí eu chamei vizinho, eu liguei com a babá, tudo. E daí, quando eu estava saindo do prédio, ele que me contou, né? Que daí, quando eu estava saindo do prédio, tipo, para caçar um táxi, ele chegou. E daí ele me contou, né? Que o Jonas tinha vindo a óbito e tudo mais. Daí foi muito difícil. Na verdade, uma amiga até tinha me mandado, assim, meus sentimentos, Mari. E daí eu disse, por que ela tá me mandando meus sentimentos? Eu disse, tipo, eu pensei assim, será que o Jonas ficou tão mal? Tipo, que, sei lá, ele tá num hospital, ficou muito mal. Tipo, por que ela tá me dizendo meus sentimentos, né? Nenhum momento na minha cabeça passou que pudesse ser fatal, sabe? E foi horrível, assim, é como tu vê realmente o teu mundo ruindo, caindo, sabe? Tipo, tu não... Sei lá, na hora, assim, passa mil coisas na cabeça, tanto que, tipo, o Ryan me abraçou e, tipo, ele ficou se confortando, né? Porque ele era o melhor amigo do Jonas naquele momento. E daí, eu disse, e agora? O que eu faço agora? Eu disse, eu vou ter que falar para minha sogra, né? E daí foi um segundo passo que, tipo, é muito doloroso, né? Muito doloroso, assim, porque eu vou te dizer, eu liguei para 5 pessoas, só. O resto correu, sabe? Por isso que eu digo assim, notícia ruim voa, né? Já diz o ditado, na verdade. Porque eu liguei para 5 pessoas. Eu liguei para minha sogra, para minha cunhada, para 2 amigos nossos e para minha família. E o resto foi, assim, uma pessoa contando para outra, né? E quando tu conversou com a tua sogra? Tu conversou com ela antes de conversar com os teus filhos? Conversei com ela antes. Na verdade, no dia mesmo, porque o acidente foi na madrugada do domingo para segunda, né? E daí, na segunda-feira, então, eu encontrei o Ryan. Às vezes eu sou muito detalhista, né? Não sei. Não tem problema. Eu tava com o Ryan. Daquele momento que eu entrei no carro com ele, eu praticamente não... Eu voltei... Aí a gente subiu, foi para casa. Daí nisso veio o advogado. Daí a gente teve que correr atrás da papelada. Nisso a babá também já tinha chego, né? E daí a gente foi correr atrás de papel. Daí eu passei a segunda-feira inteira. A gente saiu, tipo, 6 horas da manhã ali, né? 7 horas da manhã. Eu subi em casa, vi meus filhos. Tentei segurar ao máximo de não chorar. Não falei nada para eles. Na verdade, eu nem me lembro se eu vi eles. Eu acho que eles ainda estavam dormindo nesse momento. E daí, assim, eu sei que nesse momento Deus cuida, sabe? De alguma forma. Porque eu não vi os meus filhos o dia inteiro. Eu muito pouco soube deles. A minha cabeça também estava na nuvem, né? Tava completamente assim, não digo teleguiado, mas tipo, sendo... Tipo, ó, agora nós vamos lá, agora nós vamos aqui, agora nós vamos no cartório, fica em órbita, né? A gente fica assim, nem sabe, flutuando, parece. Nem sabe. E assim, teve um outro casal lá do clube que eles pegaram as crianças, daí eles levaram as crianças, tipo, pra dar uma volta, daí eles levaram as crianças no shopping pra almoçar, aí eles levaram as crianças pra casa deles, daí eles deram banho nas crianças, não sei o quê. Eu só fui ver os meus filhos mais de 10 horas da noite, que foi daí no momento que eu tive que contar pra eles, né? Que daí eu tive que arranjar a força naquele momento de contar, assim. Até porque a gente tinha passado a tarde inteira, né? Tipo, a primeira coisa que a gente fez foi na delegacia de polícia, registrar um BO e não sei o quê. Aí depois a gente foi no cartório para tirar a certidão. E daí,
as penúltimas coisas que a gente fez foi ir na funerária e o reconhecimento do corpo. Primeiro a gente foi na funerária, que foi a minha primeira, assim, depois da morte, foi a minha segunda, tipo, facada, sabe? Depois da facada de saber que ele tinha falecido, foi a facada de ter que escolher um caixão. Realmente aquilo ali para mim foi assim, ai, sabe, tipo, muito triste, assim. Eu nunca tinha entrado numa funerária, né? E daí, de repente, a gente tem que entrar e tem que escolher, né, um caixão, né, para a pessoa que tu ama e tudo mais. Então, isso doeu muito. E a outra coisa que doeu muito também foi na hora de escolher as flores. Porque ele faleceu no Dia dos Namorados, né? Então, não tinham rosas, né? Então, não tinha rosas no mercado disponível naquela noite de segunda-feira, que já era. Então, a gente teve que usar as flores que eles tinham lá disponível, né? Tinham algumas rosas, mas de outras cores e tudo mais, mas, assim, foi algo que foi muito marcante para mim, né? O rapaz dizer para mim, olha, senhora, eu só vou ter que lhe dizer que, infelizmente, rosas vermelhas a senhora não vai poder escolher, porque hoje é Dia dos Namorados e não temos mais rosas vermelhas no mercado disponível. Então, tipo, isso para mim foi como um símbolo, assim, sabe? Uma coisa muito dolorosa. Era mais um choque de realidade, né? Era, sim, estou vivendo isso mesmo. E daí depois que, tipo, foi o momento de fazer o reconhecimento do corpo. Que daí porque assim, eu sempre fui muito forte, sabe? Sempre, tipo, eu tento ter a postura de não, eu sou forte. E daí eles diziam assim, não, Marjô, não vá, deixa que a gente vai. Porque o Ryan, ele não foi participar do jogo que teve. Ele ficou ele ficou conosco, comigo, com as crianças, tudo. Ele até foi conosco no velório. Então, ele disse assim, Marjô, tu não precisa ir fazer o reconhecimento, deixa que a gente vai fazer. Tinha ele e mais um amigo nosso. Ele disse, deixa que a gente vai fazer. Eu disse, não, eu vou. E daí, a gente estava lá sentado no IML e chegou o rapaz para nos levar realmente no lugar. E daí, naquela hora, eu travei, assim, sabe? Daí, foi o rapaz do ML, foi o nosso outro amigo, foi o Ryan, e eu fui indo assim, bem devagarinho assim atrás dele, sabe? Bem devagarinho. E daí quando eu vi assim, tipo, a gente parou na frente de uma porta, dele falou pra gente que a gente não podia entrar, não podia tocar, não podia nada. E daí eu fui assim, sabe, bem, tipo, fui espiando, fui olhando, e quando veio eu olhei tudo, sabe? E tipo, meu Deus, era ele, sabe? Daí, tipo, isso foi bem difícil, assim. Porque eu vi ele numa condição que, assim, a condição do IML, tipo, ele tava com atadura, né? Tipo, o olho dele, assim, tava ainda meio assim, meio tipo, entreaberto, não sei explicar. E daí, eu vi, tipo, meu Deus, sabe? É ele. E eu não posso fazer nada. Então, assim, é bem difícil, sabe? Pra mim, é muito doloroso ainda. Eu sinto muita falta dele. Porque ele era, por tudo que a gente viveu num casamento muito só nós dois. A gente morou na França, era só nós dois. Não tinha avó, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém. Então era sempre nós. Tinha um problema, a gente tinha que resolver. Tinha as crianças, a gente tinha que resolver. Tinha, tipo, Natal, Páscoa,
tudo, era só nós, era a nossa família, assim, o nosso núcleozinho. Então a gente era muito, sabe, tipo uma panelinha, assim. Então foi muito difícil. E daí, naquela noite ainda, eu tive que voltar em casa e procurar roupa, né? Procurar roupa, e daí que roupa que se põe, né? Naquele momento. E daí eu fui lá e a gente escolheu uma roupa, e daí veio o rapaz, buscou a roupa, e daí veio as crianças, né? E daí as crianças chegaram, e daí naquele momento já era muito tarde, já era 10 e tanta da noite. Tu já tinha pensado em como contar isso para ele? Alguém se ofereceu para te ajudar a trazer essa notícia para eles? Porque eram muito pequenininhos até para entender o teu sofrimento, né? Então, o meu pequeno, na época, não fazia 15 dias que ele tinha comemorado aniversário, né? Que ele tinha recém feito 3 anos. Assim, veio esse casal que tinha ficado à tarde com eles. Eles vieram. Veio também... Eles tinham um pastor amigo deles, que veio também. Aí tinha o Ryan, tinha, eu acho que, não me lembro se o outro menino estava lá conosco, o Alex, não me lembro. Mas aí a gente tava lá, 10 crianças chegaram, eu peguei um no colo, o Ryan pegou um no colo, outro, sabe, veio no colo, e daí eu falei, assim, porque a única coisa que a psicóloga da escola, ela acabou conversando comigo pelo telefone uma hora, e ela disse assim, não minta para eles. Ela disse, fale a verdade, por mais dolorosa que seja, né? Diga que o pai deles morreu, né? E foi o que eu fiz, assim. Então, quando eles chegaram em casa, eu peguei eles, assim, no colo, e eu disse, olha, o papai sofreu um acidente. Ele ficou muito machucado. E ele morreu. Foi só isso que eu falei. E daí depois, cada um foi complementando um pouquinho, sabe? O pastor deu uma palavra, né? Daí outra pessoa falou uma outra coisinha, sabe? Para confortar eles. E assim, aí eles choraram, né? Porque eu acho que naquele momento eles também não entendiam o que era morrer. E naquele momento a gente se abraçou, se confortou ali e dormiu. Mas assim, no outro dia, às 6 horas da manhã, a gente já estava em pé, pegando avião para ir para Porto Alegre. Aí o Grêmio ofereceu assim um suporte, né, para a gente fazer aí do aeroporto para Bento. A gente chegou lá em Bento, já estava assim, o corpo foi na madrugada, né? Uhum. E a gente foi no outro dia de manhã. Então, na hora que a gente chegou, a gente saiu, acho que, sei lá, 9 horas da manhã de Curitiba, daí 1 hora de viagem, daí chegou em Porto Alegre, pegou o ônibus e tudo mais. Quando a gente foi chegar lá em Bento, o corpo já tinha chegado, né? Já tinha chego. E daí a gente foi, eram umas 4h30, 5 horas pro velório. Aí eu não quis levar as crianças nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, as crianças ficaram na casa desse casal de amigos nossos, né? E eu e o Ryan fomos para velar o Jonas, né? Que a gente passou lá a madrugada inteira, tipo, a tarde, o fim da tarde e a madrugada de terça, né? E daí, mas quando eu cheguei, que eu acho que para mim essas são 2 partes mais assim também que soam como facadas no meu coração, sabe? Que foi quando eu vi a minha sogra e quando eu cheguei no velório. Porque quando eu cheguei no velório, eu me lembrei do dia do nosso casamento, sabe? Porque eu cheguei no velório e aí tinha cadeira aqui, cadeiras aqui, ele estava lá na frente, lá no meio, né? A mãe dele do lado dele. E na hora que eu cheguei, todo mundo se virou para mim. Todo mundo tava, tipo, só me esperando, né?
E daí eu tive que cruzar aquele corredor, né? E todo mundo me olhando, e todo mundo chorando, e todo mundo, meu Deus, as mesmas pessoas que estavam no nosso casamento, né? Os nossos amigos. Então, eu cruzei aquele corredor, assim, com a maior dor no meu coração, que eu já tinha cruzado uma vez ele para tomar ele como meu esposo, e de repente eu estava cruzando o mesmo corredor para me despedir dele, né? E deixar ele, né, seguir o caminho espiritual dele, né? Então, para mim isso foi assim, tanto que eu escrevo, gosto muito de escrever, e essa escrita é uma que eu escrevi sobre esse momento, e é uma que eu ainda não consegui compartilhar, porque para mim eu acho assim, sabe, é o meu coração totalmente aberto, sabe? Tipo, essa cena, assim, sei lá, sabe? Tipo, é toda dor do meu coração, sabe? Foi ter que fazer essa caminhada, né? Em direção a ele. E daí eu cheguei na minha sogra, né? Tu não consegue compartilhar, só porque tu não consegue compartilhar porque tu sente que daí é como se tu tivesse realmente te despedido? Ou tem outro motivo? É porque, assim, eu escrevo bastante, né? E a maioria das coisas que eu escrevo, muita gente diz assim, nossa, eu chorei lendo o que tu escreveu e tal. E eu sinto que esse é como se, não digo a cereja do bolo, sabe? Mas, assim, é como se fosse, assim, se é a lágrima que vai cair. Você ainda não tinha chorado, não é nesse que vai, sabe? Porque realmente, assim, para mim foi uma dor enorme, né? Porque, tipo assim, não foi algo, tipo, simbólico mesmo, né? Foi muito simbólico. Que nem eu digo, eu caminhei para tomar ele como esposo e, de repente, eu tive que fazer o mesmo percurso para me despedir. Então, assim, não digo traumático, sabe? Mas, assim, mesmo lendo, tipo, dá muita dor no coração, mesmo quem não tenha sido casado, né? Porque eu acredito muito que quem já casou consegue colocar um pouquinho, né, do pé, né? Sentir o que eu quero dizer, daquela emoção de quando a gente atravessa o corredor para ir casar, né? De ver todo mundo feliz, né? Todo mundo torcendo por aquela nova família que se forma, e de repente tu vê a esposa lá, a mulher, indo para, tipo, se despedir né, do amor da vida dela, porque o Jonas foi um amor da minha vida, né? A gente se conheceu muito novo, a gente foi casar quando a gente casou depois, né, com uma festa, mas a gente foi casar mesmo, ele tinha 18 anos, né? A gente foi morar junto, ele tinha 17 anos. Então, é muito... Eu sou canceriana, né? Então, eu sou muito apegada à história, sabe? A simbolismo, a tudo. Né? Então, para mim é muito tocante, assim, essa história. Tipo, hoje eu olho, às vezes que é muito difícil, né? Mas, tipo, o álbum do casamento. Porque as crianças gostam, né? Por algum tempo elas ficavam assistindo o vídeo do nosso casamento. E eu ia para outro canto, porque era muito difícil para mim encarar aquilo, né? Essa entrevista, por ser especial, vai ser apresentada em 2 partes. No domingo que vem, Marjorie fala sobre a despedida que oficialmente até hoje não aconteceu, porque ele segue vivo nas perguntas dos filhos, na decoração da casa, na nova vida que chegou no dia do aniversário dele. Eu agradeço a companhia de vocês hoje, acompanhando mais essa história de vida, porque aqui
o futebol vai além da bola. E não esqueça, um ponto final é apenas o início de um novo parágrafo. Uma história termina para outra começar. Um beijo e bons recomeços para nós!